Hoje nós vamos conversar sobre como diferenciar os bons e os maus. É possível identificar, conseguir olhar e identificar quem é bom e quem é mau? Muitas vezes nós pensamos que sim, e procuramos maneiras de fazer esse tipo de diferenciação. Estes são bons e estes não são. O que é ser bom? Uma boa pessoa é aquela que diz coisas boas, é aquela que ajuda, auxilia. É uma pessoa, que é atenciosa e ouve. Seria uma pessoa que fala a verdade e é sincera? Ou é uma pessoa que diz não, não aceita pedidos que possam ser prejudiciais a ela? Com essas perguntas, vamos percebendo que diferenciar uma pessoa boa de uma pessoa não boa não é tão fácil. Seria o caso de nós usarmos o conceito de bom e mal conforme a nossa própria intenção ou vontade? Se alguém é sincero comigo e me diz a verdade e eu não quero ouvir, essa pessoa é boa ou é má? Ou uma pessoa que diz não para mim porque ela se sente prejudicada, é boa? É má? Nesse caso, a pessoa que recusa atender o meu pedido, ela está classificada como uma má pessoa para mim? Bom e mal são dois aspectos da vida, são dois conceitos. E a maior parte das vezes, nós estamos tentando usar um contra o outro. Eu sou boa, os outros são maus. Vamos pensar juntos uma história do século XVIII, nascida na França. Uma história que fala sobre um homem mau e uma mulher boa. Ele é feio, egoísta e frio. Ela é bela, gentil e bondosa. Ele só sabe exigir, ele não pede. E ela diz não para ele todas as vezes. Já devem saber que história é essa, a Bela e a Fera. A fera em francês é a besta, é o monstro. Mas vamos olhar um pouco mais de perto essa situação polar. Um é bom, o outro é mau. Olhando um pouco mais, ele sofre porque ele não sabe pedir ajuda. A única maneira que ele conhece é gritar, exigir. Do outro lado, ela sabe dizer não, ela é confiante. Será que para ela ser bela e bondosa, ela teria que dizer sim para todas as exigências dele? Se formos inverter o conceito de bom e mal, ela é má com ele. Porque muitas vezes imaginamos que a bondade é permissiva, é dócil, é dizer sim sempre. Porque quando eu digo não, estou sendo egoísta para o outro. Nesse sentido, sou classificada como má pessoa. Como podemos saber se estamos sendo bons ou maus? Será que a pergunta não seria: as duas polaridades, os dois polos, eles são juntos e eles são parte um do outro? Vamos para uma outra história bem antiga, contada por um mestre do Oriente Médio.
Havia uma plantação de trigo brotando, e à noite veio um homem para prejudicar aquele dono daquela plantação, jogou sementes de joio. E passando um tempo, brotaram o trigo e o joio juntos. Os trabalhadores daquela lavoura ficaram assustados quando viram a diferença e avisaram o dono da fazenda. O que faremos? O joio está misturado com o trigo. O dono da terra disse para esperar. Quando as duas sementes crescerem e for mais fácil diferenciar uma da outra, porque se agora for arrancar o joio, o trigo vai ser arrancado também. O final dessa história eu vou contar daqui a pouco, tá bem? O joio, ele é muito parecido com o trigo. Quando ele está crescendo, ele compete com o trigo, rouba nutriente e água. Ele exige espaço, como a fera da história. Considerando a semente do joio, se ela for usada para nutrição, ela é tóxica. O joio não produz nada, nada útil. O trigo produz grão, que produz farinha, que produz o pão. O dono da lavoura avisa para não arrancar agora o joio, porque é preciso ver a diferença. Trazendo para a nossa vida, para os nossos pensamentos e sentimentos, será que os meus sentimentos de joio são quando eu sou falsa com as pessoas? Quando eu ofereço presentes para que a pessoa faça o que eu quero? Quando eu exijo que o outro faça a minha vontade? Nesses momentos eu não estaria sendo como a fera, que apenas sabe manifestar a vontade, exigindo, gritando? Então, nesse momento, eu sou má. A história do joio e do trigo nos fala de dualidade que estão juntas. São polos de um lado e outro, porém estão juntos. O exemplo disso é quando a bela diz não para as exigências da fera. Essa atitude, pensando em si mesma, é uma atitude de proteção e de colocar limite. Limite à fera e limite ao avanço do joio. Somente vendo em mim atitudes boas e atitudes no outro polo é que eu posso equilibrar essa dualidade e transformar em algo bom. Quando eu digo não, pensando na minha proteção, eu estou agindo de maneira a ajudar o outro a perceber o que ele está fazendo. O final da história do joio e do trigo, quando os dois crescem juntos, o joio pode ser arrancado, queimado e transformado. E hoje nós sabemos que ao pegar a semente do joio, assar ou queimar, ela perde o que é tóxico, ela pode ser usada para alimentação. Nós não vamos conseguir arrancar o joio em nós. Podemos transformá-lo, queimá-lo, assá-lo para que ele passe a ser bom. E o final da história da Bela e a Fera, o príncipe, ao receber nãos, ou a fera, ao receber nãos, se torna um príncipe. As polaridades da Bela e a Fera somos nós mesmos, belas e feras internas. Que o seu lado bom ajude a transformar o seu lado não bom num príncipe ou numa princesa e na beleza. Essa é a nossa mensagem de hoje, para que a dualidade possa ser vivida em equilíbrio.